Obrigado, Silvana. Boa noite, pessoal. Pois é, acho que dá para ter uma mini bio mais resumida, né? Pois é. Então, hoje eu quero tentar trazer alguns processos, assim, eu fico bem feliz de estar aqui. Luciara, também vou deixar meu agradecimento aqui, estou super provocado pelo texto. Inclusive, acho que se eu tivesse visto esse texto antes, eu ia trazer até outras imagens. Me vieram tantas imagens, assim. Mas vou tentar falar um pouco delas. E agradeço Silvana, Damiana, Raquel, Matheus, enfim, as pessoas que eu estou aqui encontrando e conhecendo, né? A Silvana foi bem insistente e determinada, porque já era para eu ter vindo no ano passado e não deu certo, e esse ano estava difícil também, mas felizmente a gente chegou aqui. Eu trouxe algumas imagens, mas antes de qualquer coisa, gostaria de falar isso, né? Que o que eu tentei trazer para hoje é uma espécie desse ateliê, porque esse ateliê de escuta também. E eu me sinto, né, vários dias muito preenchido, invadido por imagens, ou por, enfim, tudo que está no nosso entorno, que vai acontecendo. E hoje eu acabei juntando um pouco dessas coisas, assim, né? Essa apresentação eu chamei de Evidências Coloniais. Tem alguns trabalhos, eu não sei quantos de vocês conhecem meus trabalhos, mas é para a gente olhar algumas imagens. Mas eu quero passar até rapidamente por isso, para a gente tentar chegar nesses ateliês de escuta, inclusive provocado assim, por essas palavras aqui da nossa amiga Luciara. Então esse é um trabalho que eu faço de capas da Constituição e com imagens históricas assim do movimento indígena e imagens de luta que, para mim, quando eu vejo essas imagens ou quando vivencio elas, seriam dignas de ser uma capa de Constituição. Essa imagem da direita é da Tuíri Caiapó, né? A gente vai ver mais algumas imagens dela hoje, mas nessa luta também num contexto de hidrelétrica, no caso lá da Belo Monte, e aí essa imagem ficou muito famosa, que ela coloca o facão, né, na cara ali do presidente da Eletronorte, tentando brigar para que não acontecesse essa hidrelétrica, mas no fim adiaram um pouco a obra e depois ela veio a acontecer. E a outra imagem ali da esquerda é do marco temporal não, que tem a ver com vários debates sobre direitos indígenas e, né, como isso é uma coisa em disputa dentro da própria Constituição. Nesse livro da literatura do invisível, eu trago um pouco mais de relatos para contextualizar as pessoas que queiram entrar, né, tentar entender um pouco mais esse cenário político, que ele é complicado, mas ele é necessário também a gente se contextualizar. E aí, imagens como essa, que eu faço em pintura, essa chama Demarcações na Terra do Peixe. Então, para mim, ainda são imagens muito provocadas pelas questões políticas de demarcação de terra. Tem uma música nossa em Roraima, que quando teve a demarcação da terra Raposa Serra do Sol, uma música que canta em Macuxi, um parixara, na verdade a gente fala, não é uma música, é um parixara, que canta, né, que o presidente Lula demarcou, a terra do peixe foi demarcada. E acho que é um parixara muito forte, porque também faz a gente pensar isso, né, que o peixe então tem um território delimitado, né? O que significa isso? Nessa música é algo importante, né, nesse parixara, mas é criar linhas, né? Linha para o peixe também poder viver. Trouxe imagens da prática, né, nessa prática que a gente faz, e fico aqui provocado pela fala da Luciara, desses álbuns de família, né, fiquei pensando muito também no direito da imagem, mas no direito do objeto ou das coisas que foram objetificadas, né? Então eu procuro fazer, né, uma investigação profunda dentro do objetos Wapixana que saíram de Roraima e foram espalhados, né, em acervos museológicos do mundo inteiro, e tenho tentado conectar o nosso território, que chama Kanauani, e outros territórios indígenas também, para que dialoguem com esses acervos. Então, isso aqui é uma imagem, eu e minha
parente, que é a Rosiane Cadete, vendo uma rede wapichana que foi levada, e até esse título, Evidências Coloniais, é muito como a gente enxergou vários desses museus. No nosso caso, a gente não tem pedido os objetos de volta, acho que a gente não está nesse contexto, né? Outros povos sim, mas para nós, pelo menos o que a gente tem entendido, a gente tem reivindicado espaços de educação, né? Para que a gente possa ter fomento, né? No caso, a Inglaterra tem uma relação profunda com o Brasil, nessa trama colonial, e nessa região fronteiriça que é a nossa, entre a Guiana e o Brasil, né? Então, a Guiana foi inglesa durante um tempo, e eles têm muito, no Museu Britânico, muitos objetos dessa história que tocam a nossa história. Então, acessar essas imagens, a gente fala do curi e cucu, é o vovô e a vovó. A gente consegue enxergar essa memória do vovô e da vovó na rede, porque são práticas que a gente tem até hoje, né? Esse fazer fio, fazer rede, é algo que a gente luta bastante, faz projetos para fomentar isso, porque existe, infelizmente, um lugar de perder sentido das coisas e como esse mundo vai se constituindo. Às vezes acaba se tornando mais fácil comprar uma rede do que fazer uma rede, porque o tempo das coisas se transforma ou é isso, né? Perde algum valor simbólico. Então, acho que esse campo da educação tem a ver com acessar esses espaços, mas também para poder movimentar isso dentro da nossa comunidade, né? Na nossa e em outras, assim, também, porque eu fiquei pensando, Luciana, muito nesse projeto que eu fiz lá com o Denilson, também, que é a retomada da imagem, e tinha a ver com isso. A gente enxergou também dentro do acervo fotográfico lá do Museu Paranaense, a gente utilizou dessa palavra também, álbum de família, como se, né, quando a gente conectou as pessoas indígenas e os povos, né, Guarani, Caingangue e Xetá com esse acervo e as suas respectivas comunidades, as pessoas começaram a encontrar fotos dos avós, dos avós, dos pais, das mães, e também um trabalho que o museu não tinha de nomeação. Então, essas pessoas chegaram ao museu e rapidamente passavam a identificar, porque, enfim, era um álbum de família, só que nesse contexto museológico, né? Então, acho que seria interessante olhar imagens dessa hoje, mas o exercício de imaginar é importante também, porque essa imagem que você mostrou hoje do retrato ali do seu bisavô, eu conhecia o texto dessa imagem, mas eu nunca havia visto a foto, a fotografia, né? Então, para mim também foi um exercício bem interessante de ter o relato por texto e agora ver o retrato de fato, assim, né? Então, também deixo essas imagens para vocês buscarem. E esse ateliê de escuta que eu estou falando também tem a ver com os objetos, né? Então, ouvir esses objetos do museu. E aí, tanto no Museu Paranaense quanto no Museu Britânico, nós fizemos esse exercício de transformar o museu em ateliê. E aí vão nascendo desenhos, assim, né? No caso desse, é a ideia de separação das famílias, que a linha fronteiriça faz, e que nós temos isso na nossa memória familiar, de irmãos, né? A independência da Guiana é muito recente, dos anos 60. Então a gente tem essa memória viva ainda de pessoas que tiveram que escolher se ia para a Guiana, se ficava no Brasil, meio que sem critério, meio sem entender o que vai acontecer, o que não vai acontecer, onde que é melhor, o que não é melhor. E aí o que acaba acontecendo é isso, né? Existe um cidadão brasileiro, um cidadão guianense, e também como as línguas vão ocupando, né? Então, no nosso povo tem várias pessoas que falam inglês, porque cresceram nesse contexto. Nos nossos territórios indígenas tem muitos falantes do inglês, do wapichana. Então, às vezes eu falo isso para as pessoas, aí já vem aquela ideia do preconceito. Rapaz, mas índio fala inglês, né? Pois esses aí que nasceram no contexto guianense falam como muitas vezes a primeira língua também, que nem eu falo português. Enfim, temos trabalhado aí no campo das publicações. Eu trouxe 3 hoje, que é a Literatura do Invisível, o Roteiros para Macunaíma e o Barás Kawau. Essas histórias do Museu Britânico, a gente tem esse trabalho chamado Intraduzíveis, e ali é uma imagem da performance que eu fiz no Museu Britânico, que foi de emprestar alguns desses objetos e passar por toda a burocracia do museu, que achava uma coisa absurda, e entendo a política deles,
mas a gente conseguiu atravessar esse contexto de tentar verbalizar ou vocalizar alguns desses sons ou palavras que a gente entendeu durante essa experiência, assim, né? Então teve uma apresentação, um seminário, tem alguns desses relatos nesse livro intraduzíveis. Enfim, isso para vocês olharem um pouco essa versatilidade do trabalho. Às vezes eu faço essas... a gente vai chamar de performance, mas para mim acaba sendo algum manifesto político, assim. Nesse caso lá também em Londres, ainda no Palácio da Rainha, porque a gente identificou que a Rainha da Inglaterra tem uma rede wapichana. Aí a gente falou, rapaz, então esse território é nosso, a gente precisa minimamente comunicar algo. E eu fiz esse trabalho de plantar a bananeira na frente do palácio, que tem a ver como fizemos a luta de demarcação de terra, que era fazer roça, plantar, né? Isso foram os nossos tios, nossos avós, não é algo que eu participei diretamente, até pelo contexto que eu cresci. E a minha mãe, ela nascida no território, é uma pessoa que é levada desse território por uma missionária católica, achando que estava salvando um índio, entre muitas aspas, e também nesse exercício do deslocamento de 15 anos aqui da Luciara, a minha mãe levou esses 33, por isso as 33 bananeiras, os 33 anos, para retornar à maloca, retornar à terra, né? Então, o meu contexto é esse, né, de já encontrar um território demarcado, de não ter uma imagem da avó, mas conhecer a minha avó quando eu tinha 10 anos. Então, eu imaginava a minha avó, e aí, né, passei a me relacionar com essa minha família a partir dos meus 10 anos de idade, né, e com esse nosso território. Então, aqui também está para trazer essa memória da rede wapichana lá no palácio. E aí, essas são imagens de atividades que a gente faz no território, de ateliês também, atividades de educação. Eu penso que muito da minha arte hoje ela é feita para estar na escola, nas escolas indígenas, circulando nos territórios. Isso eu não faço sozinho, a gente precisa fazer... Por isso, reivindicar o lugar de educação nessa disputa colonial, porque é uma forma da gente conseguir agir, né, por nós, assim, também, dentro das escolas indígenas que fazem parte de um sistema que é o Estado, né, toda essa submissão que a gente acaba tendo que ter também. Enfim, desenhos dos alunos pensando a ideia de fronteira, como que, né, a gente levando os mapas dos ingleses, como eles estavam mapeando o nosso território para entender onde ia ser a linha de fronteira. Isso foi uma política que aconteceu e aí a gente levou algumas imagens dessas regiões para os alunos pensarem o que mudou, né, no território. E a gente fazendo também essa atividade corporalmente, assim, né, levando para o corpo, nessa ideia do movimento, dos tecidos, né, da costura, pensando a ideia da costura, o que a gente poderia falar que é a metáfora da linha territorial, até pensando ali a imagem do fuso e tudo mais, mas é para pensar essa corporalidade, de como que chegam essas máquinas de costura nos territórios, como que isso também se torna algo indígena, né? Hoje a gente fala que a costura é uma maneira de resistência indígena, pelo menos para várias mulheres. Então, cultura a gente também faz da nossa maneira, né? A gente aprende as tecnologias e isso não deixa de ser indígena, né? Enfim, tem muitos exercícios de pensar no fio, algodão, costuras, linhas, né? No corpo, no bordado, no gesto, fazendo as oficinas mesmo, né? Construindo esse cenário de juntar as mulheres que fazem fio, as mulheres que fazem rede. E eu trabalho muito nesse campo com as avós, porque também foi o que eu pude aprender com a minha mãe, né? Recentemente a gente fez uma viagem ao território e ela, mesmo que ela tenha saído de lá aos 10 anos, ela sabia um ponto de rede e a gente fez uma oficina para ela levar essa memória dela, né? Foi muito forte e outras mulheres levaram também. E aí a gente vê as gerações aprendendo, é muito, muito incrível. E aí esse trabalho do fuso, que é o objeto de fazer fio, com esse arame farpado, o nome dessa obra é isso, né? Com que fios temos tecido nossas histórias wapichana.
Então, tocam em muitas delicadezas, tudo isso, questão das violências contra a mulher também, que a gente consegue ver nesses ateliês. Né? Às vezes, para uma mulher indígena, é difícil dela sair de casa para ir na casa de uma outra pessoa, porque existe essa violência em casa, né? Com os maridos e tudo mais. Então, a gente vê muito nessas atividades, quando a gente está conectando esses fios da nossa história, a gente vê essas dificuldades, assim, se apresentando, se manifestando, e como que a gente, num ateliê, também vai criar condições de fortalecer esse lugar de autoestima, de vida, de sentido. Então, tem muito de saúde mental, de redes de apoio, que são necessários para a gente poder fazer um trabalho, e esse, na verdade, é o trabalho, né? A gente vai lá, faz uma foto, pode apresentar essa fotografia numa exposição e falar que é uma evidência colonial, que nem essa aqui, que a gente pegou a etiqueta lá de um fuso e adiciona ela numa fotografia com desenhos, mas é mais sobre isso, na verdade, né? Como que isso pode transformar os territórios. Então, enfim, esse aqui é realmente para vocês verem, assim, uma porção de imagens e trabalhos que eu tenho, como eu tenho articulado a minha arte. Para mim é muito mais sobre relação do que, de fato, você fazer um produto, vamos dizer assim. E eu tento, só que é isso, acaba sendo muitos estímulos, muitas coisas, eu tento organizar em publicações. Eu me vejo enquanto artista, mas acabo utilizando da literatura para poder organizar alguns desses trabalhos, para eles poderem circular. Às vezes uma exposição é algo muito rápido, né? E aí é um pouco sobre isso. Acabei fazendo a minha própria editora, porque a gente caminhar no tempo de outras editoras é complicado também, vai nos limitando. Então, enfim, eu tenho uma prática assim da guerrilha, vamos dizer, bem forte, assim, para poder fazer o trabalho acontecer. Aí, na verdade, eu tenho dois vídeos que a gente poderia assistir. A gente vai aqui até 8h30, então acho que dá pra gente ver. É isso, né? 8h30, não é, Silvana? Vou colocar aqui esse primeiro e já vou entrar um pouco nesse campo do ateliê aqui com a Luciara. E aí, gente, ateliê é lugar de erro, né? É um lugar que a gente permite as coisas acontecerem também, né? Fogo no museu, fogo no museu, da memória viva, fogo no museu. Eu fui no museu 2 dias antes do museu pegar fogo. Eu fui no museu 2 dias antes do museu pegar fogo e não pude acessar algumas memórias. Fui no museu 2 dias antes e não pude acessar algumas memórias. Eu e meu amigo. Direito à imagem indígena do Galdino Pataxó. Direito à imagem do Cadete Bororo. Antes do Galdino, antes do Cadete, antes do fogo, tinha Rondon e tinha um Capuia. Quem é Capuia? Cadete Bororo era o assistente do Marechal. Porque o Marechal, retratado no museu, fogo no museu, Galdino vive, fogo no museu e as nossas memórias. O direito à memória, o baú de fotos. Será que tem um baú de fotos do meu avô no museu? Será que tem um baú de fotos da memória do meu avô no museu? Mas o museu é cinza. Cinza, quando a gente coloca madeira no chão, prepara o território para fazer uma coivara.
Faz uma coivara para deixar o terreno fértil e acessar a memória. Faz cinza na terra para deixar a terra fértil e nascer memória. Será que fizeram coivara no museu? Baú de fotos do meu avô. Direito à imagem viva. Direito à imagem viva. Fotografou. Fotografou o luto. Fotografou o luto do meu avô. Queria apresentar ali o que eu gostaria de mostrar aqui. Gostaria de mostrar ali o que eu estou falando aqui. O baú de fotos do meu avô. Direito à imagem viva. O retorno, mas expor a imagem é difícil. Fotografou o luto da terra. Porque terra acaba. Terra acaba. Um morto-vivo. Fotografou o deslocamento do corpo. Fotografou lembrar para esquecer. Porque memória é fragmento. O que acontece quando junta um monte de fragmentos de memória? Deslocar um texto da palavra, da boca, em fragmentos e falar. Será que a gente tem a mesma imagem? Direito da imagem de Tamorumu. Direito de imagem de Tamorumu. Chegar mais perto da imagem por conta de excessos de informação. Será que vivemos excessos de informação? Mas excesso de informação pode ser uma exceção. Tem gente que não vive excesso de informação. Direito de imagem de Tamorumu. Tamorumu, a grande árvore, Monte Roraima. Já ouviram falar de Monte Roraima? Tamorumu, grande árvore, Uapixana, de onde vem o nosso povo? A gente não veio do barro, a gente veio de uma árvore. Tamorumu, Monte Roraima. Mas onde estão aquelas crianças hoje? Será que elas sabem que a imagem delas anda comigo? Será que elas sabem que a imagem delas anda comigo? Direito da imagem viva. Me examinar. Eu quero me examinar pela foto. Quero me examinar por Tamorumu, pelo direito de imagem de Tamorumu, para ver a nossa história nascer. Excesso de informação. Direito à imagem. Esses campos em disputa. Minhas imagens. Será que eles sabem que a minha tia é fotógrafa? Será que eles sabem que a minha tia é fotógrafa? Essa é uma pedra que caiu lá no sertão da Bahia. Não foi em Xique-Xique, foi em Uauá. Essa é uma pedra do céu que caiu no sertão da Bahia, mas não em Xique-Xique. Caiu lá em Uauá. Mas a pedra caiu? Ou será que chamaram a pedra? Ainda fico me perguntando se aquelas crianças sabem que eu ando com elas, que elas andam comigo. Um baú de fotos do meu avô. Uma pedra no museu. Um baú de fotos do meu avô. Da minha vovó pedra.
a pedra do Bendegó que caiu no sertão da Bahia. Quem tem o direito de uma pedra do céu que cai no sertão? Quem tem o direito de uma pedra do céu que cai no sertão da Bahia, em Uauá? Já viram Deus e o diabo na terra do sol? Já viram Deus e o diabo na terra do sol? Já viram Deus e o diabo na terra do sol? Monte Santo, Uauá, Bendegó. Já viram Deus e o diabo na terra do sol? Ali pertinho caiu essa pedra. Mas quem tem o direito dessa memória? Será que o Antônio Conselheiro, lá em Canudos? Será que o povo do sertão, de Uauá? Quem tem o direito a transformar pedra em objeto? Transformaram as pedras do meu avô em objeto. Expor a minha imagem não é fácil, falou o vovô. Expor a minha imagem não é fácil. Porque aqui passam naturalistas, passa toda a ciência, corta um pedacinho do vovô para enviar para vários museus, objetificam o vovô, carregam o vovô no carro de boi. Mas o vovô tem perna, o vovô anda e tem memória, memória da pedra. Direito de ser história, direito de ser fotografia, direito de ser pedra. Quem tem o direito de ser pedra? Direito dos rios, direito da memória, na escola do Bendegó. Já viram uma árvore ser escola, uma árvore ser casa? Já viram uma pedra ser escola? Pedra tem HD e tem memória. Fotografou um baú de fotos do meu vovô. Silêncio na sala, direito de ser fotografia, de ser objeto, de ser pedra. Memória do corpo da pedra. A pose, a cortina, o enquadramento, a cinza, olhar para o álbum e poder falar. Agora eu posso assinar as minhas fotos. Agora eu posso assinar a minha memória. Memória indígena do Bendegó indígena. Pedra do céu. Alienígena. Alienígena não, indígena. Memória de uma Bienal. Memória de uma Bienal.
Memórias do Bendegó. E não apagarão a nossa memória. Então, nesse ateliê de escuta, e agora a gente fala sobre os Estados Unidos, porque eu fiquei muito doido essa semana. Universidade de Harvard, aliás, só hoje. não poderá mais matricular alunos estrangeiros. É isso mesmo. Já estão sabendo, então, né? Quem estava querendo ir lá para Harvard, né? Não vai rolar. Alguém já tomou água na caixa? A gente não pode retroceder Água na caixa? nem um centímetro nas agendas que o Brasil já avançou, inclusive do licenciamento ambiental, PL da que devastação, agora sofreu um golpe de morte tudo hoje. lá no Congresso Nacional. Essa aí é a Tuíra, está lá na capa da Constituição. A música é um canto do povo Caracol, que afirma que o inimigo pode vir, mas não conseguirá nada. Quem canta é um ícone da resistência indígena, Tuíra Caracol, 53 anos. Quando tinha 19, ela passou a lâmina do facão no rosto do representante da Eletronorte, durante uma audiência em Altamira, Pará. Irritados, os índios começaram a argumentar, segundo suas tradições, é claro. Tuíra, prima de Guaiacã, guerreira mulher da aldeia Upri, foi a mais incisiva, foi a mais incisiva, foi a mais incisiva, foi a mais incisiva. Foi a mais incisiva. Foi a mais incisiva. Foi a mais incisiva. O índio subversivo. Foi a mais incisiva. Conhecem? Marçal? Já ouviram? Marçal? Tupã. A Amazônia é extremamente importante para o planeta. Aí, teve essa notícia hoje também, né? E essas comunidades indígenas são extremamente Aí faz pensar bastante na fotografia, o direito de imagem. O elogio já está lá. Eu não vou fazer nenhum E elogio. só no Brasil existem mais de 100 grupos de indígenas que nunca foram contactados, que significam eles são a pré-história da humanidade. Eles são a pré-história. Essas coisas que a gente vai Eles ouvindo. são a pré-história da humanidade. E é muito estranho. Nós não trouxemos para a agenda. Para mim está tudo junto. Isso são notícias de um dia. Com a lei do licenciamento que nós temos. E o quanto isso agora vai impactar, inclusive, os interesses estratégicos e econômicos, até mesmo daqueles que acham que estão se fazendo um benefício. Não estão. O Marçal falando com o Papa João Paulo II, falando dos direitos indígenas nos anos 80. Queriam salvar a nossa nação, trazer a redenção para o nosso povo, mas não encontrou redenção, mas encontrou a morte. Ainda resta uma esperança para nós com a sua visita, Santo Padre. O Senhor poderá levar fora dos nossos territórios, pois nós não temos condições, pois somos subjugados pelos potentes. A nossa voz é embargada por aqueles que se dizem dirigentes desse grande país. Santo Padre, nós depositamos uma grande esperança na sua visita em nosso país. Leve o nosso clamor, a nossa voz por outros territórios que não são nossos, mas que o povo, uma população mais humana, lute por nós. Uma população mais humana, lute por nós, porque o nosso povo, a nossa nação indígena está desaparecendo. Está desaparecendo? Esse é o país que nos foi tomado. Dizem que o Brasil foi descoberto. Peraí, pausa para os comerciais, pessoal. Né? Água na caixa. Então, eu coloquei até essa memória da água na caixa,
porque quando eu vi essa notícia de Harvard, eu e a Naine Terena e a Jamile Pinheiro Dias, nós fizemos uma turnê lá nos Estados Unidos e fizemos uma aula em Harvard. E eu lembro que eu fiquei muito afetado, porque eles nos serviram água na caixa. E aí me atualizou um pouco essa memória de onde vem o leite, né? Porque o leite vem da caixinha, não é aquela história da criança que não tem uma relação com o mundo? Aí virou, da onde vem a água? A água vem da caixinha. No Brasil inteiro, a nossa nação indígena, este é o país que nos foi tomado. Dizem que o Brasil foi descoberto. O Brasil não foi descoberto não, Santo Padre. O Brasil foi invadido e tomado dos indígenas. Vai levantar ou já levantou índios esclarecidos como eu, que levantará sua voz. Essa é a verdadeira história. Dizem que o Brasil foi descoberto. O Brasil não foi descoberto não, Santo Padre. O Brasil foi invadido e tomaram dos indígenas do Brasil. Essa é a verdadeira história. Nunca foi contada a verdadeira história do nosso povo, Santo Padre. Esse aí que é um discurso, uma parte do discurso do Marçal Tupã. A sede do município de Normandia. Marçal Tupã, que é do povo Guarani, foi assassinado lutando pelo seu território no Mato Grosso. E essa voz da Joênia Wakichana, que é a nossa presidente da FUNAI hoje, uma fala dela na luta pela demarcação da Raposa Serra do Sol, né? Porque o direito à terra é um direito à memória. Se a gente tem o direito à terra, a gente tem para onde voltar, tem para onde a gente ir e tem para onde a gente continuar. Vai levantar. Um já levantou. Vai levantar, ou já levantou. Ateliê da palavra. Doença fica. Palavra puri. Palavra puri. Palavra feitiço. Palavra falada, palavra escrita, palavra lavra, palavra lavrada. Ateliê da palavra para palavrar, criar instrumento para moldar o mundo que já foi falado, criado, imaginado, para assim transformar, palavrar para livrar do dia. Palavra livra, leve e leva. Palavra leva, levada e vaga. Levo no paralelo, elo, libero, eco. Lida na lida polida entre espelhos e facões, palíndromos, drones, vigias, assim eco, 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 ecoa, parada, 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 respira, 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 parada, respira, pira, 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 leva, levada, divaga, cantando, rima, cantada, assim eco, ecoa. Palavra puri, puri, feitiço. Não há palavra pura, palavra suja. Palavra puri, a pura palavra, mas não me apresse. E tenho pressa de errar, muito perigoso. Cancela a crítica, na foto não saio, me erra, não tô do teu lado, todo teu lado. Anseio, me chuta. Desejo, família, amor, mundo perigoso, caos, caos, cagata, caos, caos, cata, extrações, crise, crise. Subir a média, bolsa de valores, ações e extrações, dólar ou ien, circular, moeda, qual lado da moeda está a sorte da terra? Dinheiro, fala, palavra, me erra, mundo perigoso, cancela, sem elo, comercializações, diretorias, secretarias, ministrarias, mas você não é escritor ou escritora? Venha ministrar aulas, arte, educação, conversas e conversações, ações para transformar essa doença que parou no tempo. Inspira, aspira, conspira, fantasias, me erra, cancela, perseguições, sonhos, interpretações, divagações, desabafos, o sono, respiração, me erra, mundo perigoso, transpiração, doença, cancela remédios, alergias, enxaquecas, dores na lombar, cria palavra para mudar a dor, ou doença fica. Cria palavra para mudar a dor, ou doença fica. É que eu sou doente. Show Saravati amarrar.
Me erra, cancela loucuras, curas e abduções, raízes, feitiços, lições, defumações para soprar a teia antiga, teia acumulada, antiga, teia antiga, ateliê da palavra, me erra, cancela, é que eu sou doente, teia antiga, para se voltar a cantar, buracos, fracos, me escondo, me ligo, fantasia, no sim, não tem ócio, nem ofício, mas vive de perturbações, pensamentos invasivos. Cria a palavra para mudar a dor ou doença fica. Cria a palavra para mudar a dor ou doença fica. Pessoal, é isso. Esse é um ateliê de escuta. Esse é um texto do livro do Literatura do Invisível. E agora a gente fala sobre os Estados Unidos. Não, já fui. O governo anunciou que a Já foi. Universidade de Harvard não poderá mais. A gente já entendeu. O aviso. Mas é isso. Alguns trabalhos da palavra que fica nesse campo de ateliê. Não é uma ideia do fazer sentido, mas a memória acaba sendo um grande fragmento. E eu tento trabalhar muito como se o meu dia anterior é como se aquela mini-bio, tudo já não é o presente. Então, quando eu faço esse exercício do ateliê, é para entender o que está hoje. Assim, né? Então, também eu convido vocês, enquanto prática, enquanto artistas, também a trabalhar essa ideia do hoje, assim, do que a gente tem agora. E talvez não seja nada, né? Mas foi pelo menos uma tentativa. Obrigado, gente. É isso.